Olá, meu nome é Ana Clara Viana de Andrade. A aula de hoje ela vai ter como temática o meio ambiente, biomas brasileiros e suas características. Antes de iniciarmos a aula, é muito importante nós salientarmos e fazermos aqui um roteiro do dia com tudo aquilo que nós vamos aprender durante a aula. Então, nessa aula, nós vamos aprender o que é bioma, quantos biomas existem dentro do território brasileiro e quais são. E ao final nós vamos aí estar salientando algumas problemáticas que assolam esses biomas e as soluções que já estão sendo feitas para combater esses problemas dentro desses biomas brasileiros. Muito bem, o que é bioma? Bioma é um grande conjunto de ecossistemas que tem características parecidas, como o tipo de clima, ou o tipo de solo, a vegetação, os animais que ali vivem, tá bem? Então, basicamente, esse seria o conceito de bioma. Mas existem outros conceitos que são dados por outros autores, como por exemplo pelo geógrafo francês Bertrand, de 1971. Ele vai dizer, e ele vai definir bioma como uma fisionomia vegetal resultante ali da interação entre os fatores do meio ambiente e as ações antrópicas, o que dá origem a paisagens geográficas específicas. Milton Santos vai dizer que paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver, sentir e tocar. Então você pode perceber que um autor ele vai estar sempre complementando o outro e isso vai dar uma base para o entendimento, para a aprendizagem do aluno. É muito importante nós sabermos quem são esses autores, as suas histórias e também aquilo que eles pesquisaram. Muito bem. Então, definido o que é bioma, quantos biomas existem dentro do Brasil? Atualmente, dentro do Brasil, existem cerca de 6 biomas, sendo eles o bioma amazônico ou o bioma da Amazônia, Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. Nós também vamos utilizar, além desse esquema, no quadro, nós vamos utilizar esse mapa como uma forma de recurso didático para um melhor aprendizado. Ele vai estar disponível para você lá no site toda a matéria, você pode estar dando uma olhada, pode estar dando uma checada e também aprendendo com ele, tá bem? Então, bioma da Amazônia. O bioma amazônico é considerado um dos maiores biomas do mundo e dentro do território brasileiro ele vai pegar cerca de 40% do Brasil. Ele fica localizado nessa região norte do país, aqui destacado no mapa com essa corzinha em verde, tá bem? Ele vai ter aí um clima predominantemente quente e úmido ou equatorial úmido. Por que equatorial? Porque justamente a linha do Equador ela vai perpassar essa região aqui, atravessando a região norte, atravessando esse bioma. Nós sabemos que quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência solar, então mais quente vai ser. Por outro lado, por conta dos fatores da hidrografia e da vegetação, nós vamos ter ali um ambiente muito úmido, tá bem? A vegetação, ela vai ser uma vegetação de árvores de grande porte. Dentro da geografia vai ser chamada ali de floresta ambrófila densa, ou seja, árvores de grande porte, muito frondosas e muito próximas umas às outras, fazendo ali com que aquele ambiente seja muito úmido, justamente por conta da sua vegetação e da sua hidrografia. Lembrando também que nessa região em específico, além da biodiversidade na fauna e na flora, nós vamos ter ali uma das maiores bacias de rio de água doce do mundo, o Rio Amazonas, tá bem? Ele fica localizado aqui no bioma amazônico, na porção da região norte do território brasileiro. Tranquilo? Ótimo. No Cerrado. Cerrado ele é considerado o segundo maior bioma na questão de extensão territorial brasileira, tá bem? O clima dele é tropical sazonal. O que significa isso, professora? Vai ter um período de tempo onde ele vai estar mais seco, outro período de tempo, outra estação, vai ser mais chuvosa. Então é sazonal. Uma hora está quente, uma hora está mais seco. Uma hora está mais chuvoso, outra hora ali parou a chuva. Mais sazonalidade. A gente vai ter aqui, justamente nessa porção central do Brasil, a gente vai ter uma vegetação com árvores pequenas, ou seja, gramíneas. Se comparada à região amazônica, é arbustinhos mesmo, ok? No Cerrado, a gente vai ter ainda um ponto muito específico, porque ele vai falar sobre o berço das águas, ou a caixa d'água do Brasil. Dentro do Cerrado nós vamos encontrar um dos maiores e mais importantes afluentes do bioma, que é o Rio São Francisco. Lembra lá da transposição do Rio São Francisco? Ele fica justamente aqui dentro do Cerrado. No Cerrado em específico, a gente também vai poder falar que ele é considerado como uma savana brasileira. É um bioma que mais se aproxima de uma savana. Lembrando que savana também é um bioma.
não encontrado no Brasil, em outras partes do mundo, tá bom? Biomas não existem só do Brasil, existem em outras partes do mundo também. Muito bem, tipos de animais que nós podemos encontrar dentro do cerrado, seria aí, por exemplo, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a arara azul, são animais que são encontrados dentro do cerrado. Ok. O terceiro bioma é o bioma da Caatinga. Ele fica localizado aqui na porção nordeste do Brasil, tá bem? O clima dele é chamado de semiárido. O que é um clima semiárido? Muito seco, pouca chuva. Por conta desse clima, nós vamos ter aí uma influência muito grande na sua fauna e na sua flora. Ah, professora, que tipo de influência pode exercer ali na sua flora? Por conta desse clima muito seco, pouca chuva, as plantas elas se adaptaram a esse tipo de clima. Então, a gente vai ter uma predominância de plantas xerófitas. Essas plantas xerófitas, elas basicamente são plantas que sobrevivem com poucas quantidades de água. Por exemplo, o cactus, ou regionalmente conhecido como mandacaru. Já na fauna, a gente pode ter aí a presença de animais que também se habituaram a esse tipo de clima. Por exemplo, a asa branca, o tatu-bola, o calango, são animais que sobrevivem com uma quantidade pouca de água. Não precisa de grandes quantidades de água para poder sobreviver. Eles são daquele bioma em específico, ok? Tranquilo? Muito bem. A gente vai chegar aqui no quarto bioma, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela fica nessa porção litorânea brasileira, destacada aqui no mapa em azul. Toda essa porção litorânea é considerada Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tem um fator muito importante que significa um contexto histórico envolvendo ela. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. O clima dela é tropical úmido, ou seja, em muito se assemelha com o bioma amazônico, mas não é igual. A gente vai ter uma influência da maritimidade, ou seja, o mar traz aquela umidade para o continente, vai ter a continentalidade e a maritimidade. Vai ter essa influência aí dentro da Mata Atlântica. A vegetação dela é uma vegetação de floresta densa e alta, porém, só existe atualmente 12% da sua cobertura original. E aí entra aquele contexto histórico que eu falei. A Mata Atlântica em específico, pensa lá nas aulas de história. Por onde foi que os colonizadores chegaram? Eles chegaram pela região norte? Não. Eles chegaram pela região sul? Também não. Eles chegaram pelo nosso litoral brasileiro, correto? Chegaram, atracaram, criaram ali uma nova civilização, né? Abriram estradas, construíram casas e ali foi começando a ser superhabitado. As pessoas que estavam em outras regiões do Brasil, por conta do processo de industrialização, por ser ali uma região, um polo econômico mais desenvolvido, elas começaram a vir para essa região em específico. Então, para eu construir uma civilização que esteja de pé, que esteja ali trabalhando e construindo, eu preciso dar habitação para essas pessoas. Então, derrubam-se florestas, constrói-se casas. E foi justamente por conta dessa modernização, desse progresso, dessa industrialização, que resultou em apenas 12% da cobertura original. Hoje, né, nós vamos ter ali só 12%. Tranquilo? Ótimo. A gente vai chegar aqui no quinto bioma, que é o bioma do Pampa. O bioma do Pampa, ele vai ficar delimitado aqui pela região do Rio Grande do Sul, ou seja, mais ao sul do Brasil. Ele vai ter um clima subtropical, tá bem? Que a gente também vai estar chamando aí de clima temperado. O que é um clima temperado? São estações bem definidas. Eu consigo definir o inverno, o verão, a primavera e o outono. Eu consigo ver isso claramente. É muito bem definido, tá bom? A vegetação é de campos abertos e poucas árvores. Mas por que ele é de campos abertos e poucas árvores? Justamente porque nos pampas em específico, eu vou ter uma influência muito grande da pecuária, da monocultura de soja e do arroz. Lembra lá do PIB, Produto Interno Bruto? Aquilo que nós produzimos no Brasil e exportamos para outros países? Ele é concentrado, na verdade, aqui na região sul do país. Por isso, a gente vai ter uma vegetação assim quase inexistente. É mais campo aberto mesmo, tá bem? A gente vai ter aí também a presença de animais na região sul, como por exemplo a capivara, a ema e o graxaim. Eles são muito comuns e muito presentes também nessa região em específico.
E aí, por último, mas também não menos importante, a gente vai chegar aqui na região pantaneira, né? O bioma do Pantanal. O bioma do Pantanal você vai encontrar aqui nessa porção, na confluência do estado do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Tranquilo? Muito bem. O Pantanal ele vai ter aí um clima predominantemente equatorial, ou seja, a gente vai ter aí esse clima mais quente, mais úmido ao mesmo tempo. Há áreas alagadas, ou seja, com uma presença muito forte de gramíneas, porém a vegetação ela não vai se delimitar só a isso, ela vai ser mais variada. A gente vai encontrar áreas onde tem uma floresta de pé e ao mesmo tempo, mais um pouco à frente, a gente vai encontrar um campo aberto. Mais um pouco à frente vai encontrar uma vegetação mais parecida com o cerrado. Então é mais variada a vegetação aqui do Pantanal. Ela vai ter uma das planícies mais alagadas do mundo e ela vai ser considerada aí o berço de várias espécies, como por exemplo o jacaré, o tuiuiu, a onça pintada, ok? Ela vai ficar nessa região aqui em específico. Muito bem, agora que nós sabemos o que é bioma, quantos biomas são e todas as características desses biomas, vamos falar a respeito um pouco das problemáticas, né, que vão acionar esses biomas. A gente vai ter aí como problemática o desmatamento desenfreado, que vai vir juntamente aí com o avanço da pecuária, com o avanço do agronegócio. A gente vai ter aí a presença de queimadas, de incêndios florestais, uma agricultura com um uso muito intensivo e excessivo do solo. A gente vai ter aí uma expansão urbana. Lembra das explicações que eu dei sobre cada um desses biomas? Consegue conectar ele com esses biomas, cada uma dessas problemáticas? Então elas são muito presentes em cada um desses biomas. E isso acaba afetando aí esse ecossistema, acaba afetando as pessoas que vivem ali, a cultura daquele lugar. Tudo isso vai levar esses biomas a algum tipo de degradação. E aí, como uma forma de solução que a gente pode trazer, né, para poder preservar mesmo esses biomas, seria aí o combate ao desmatamento, a criação de reservas, práticas sustentáveis, ou até mesmo uma educação ambiental melhorada nas escolas, que é isso que a gente está fazendo agora, né? Conscientizar o aluno, né, um jovem cidadão, um futuro cidadão, aí para estar preservando esse ambiente. E aí, para fechar a nossa aula com chave de ouro, eu quero deixar uma frase do ambientalista José Lutzenberg, de 1988, que ele vai dizer o seguinte: não existe país no mundo com tamanha riqueza ecológica como o Brasil. E isso nos impõe uma responsabilidade. Preservar não é um luxo, é uma necessidade. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula. Nós ficamos por aqui.